Olá, eu sou João Vitor Xavier e esse é o CNN Esportes SA. Toda semana um entrevistado ou uma entrevistada especial para falar da relação do futebol, do esporte com os negócios. E nada melhor do que começar com uma grande entrevistada. Hoje eu tenho o prazer de receber a empresária, presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Antes de falarmos com ela, vamos conhecer um pouquinho da história da Leila no futebol e também nos negócios. Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Atualmente é uma das principais referências de gestão do futebol pentacampeão do mundo. A executiva Leila Pereira lidera um grupo formado por mais de 10 empresas em diversos setores, como educação e crédito. A dedicação aos negócios nos últimos anos ganhou concorrência, o futebol. A entrada no esporte foi marcante. Em janeiro de 2015, o Palmeiras atravessava uma das piores crises da sua história. E a empresária que comandava a Crefisa começou a patrocinar o clube. Desde então, mudou os rumos do time, um dos mais tradicionais do continente. A parceria foi responsável por contratações de peso, reformas na infraestrutura, resolução de problemas financeiros, mudança de mentalidade e o principal, títulos. A gestão realizada colocou o Palmeiras novamente como protagonista do futebol brasileiro e sul-americano. Um investimento ousado e arriscado que muitos não acreditavam no início do projeto e que hoje é um modelo premiado de administração e parceria entre empresas e clubes de futebol. O CNN Esportes SA vai conversar a partir de agora com a única mulher presidente de um clube da elite do futebol brasileiro, Leila Pereira, um espelho para os gestores rivais. Ou a tia Leila, para os gratos palmeirenses. E já que os palmeirenses te chamam de tia Leila, eu vou abrir a entrevista para que você se sinta em casa sim. Tia Leila, como é que é ser a mulher mais poderosa da história do futebol do Brasil? Prazer tê-la aqui. João, primeiramente, eu queria agradecer o convite, que é um prazer enorme estar aqui com você, falando de minha grande paixão, que é o Palmeiras, é o futebol. Então, muito obrigada pelo convite. Mas eu fico muito feliz com o carinho com que o torcedor se dirige a mim. Não é quando falam tia Leila, é por causa do carinho que eles têm por mim. Eles têm a certeza absoluta que eu sempre faço o que é melhor para o Palmeiras. Esse tempo todo que eu estou aqui apoiando com o meu trabalho, apoiando financeiramente o Palmeiras, eles sabem que isso tudo é de coração, é por amor que eu faço isso. E os resultados todo mundo está vendo. Foram poucas mulheres na história do futebol. Eu me lembro da dona Marlene Matheus, há muitos anos no Corinthians, e agora você, à frente do Palmeiras. Certamente você é a mulher mais influente do futebol. Como é que é esse dia a dia? Como é que é para uma mulher quebrar esse tabu enorme e ter o poder, a força, a relevância que você tem no nosso futebol? Então, João, eu acho uma coisa muito significativa para nós mulheres. Mas eu nunca trabalhei, eu nunca pensei, eu nunca levantei nenhuma bandeira, não é, feminista. Não, eu sempre entendi que as pessoas crescem, as pessoas se destacam pela capacidade, independentemente do gênero, não é? Eu sempre trabalhei muito, antes de ser dirigente de clube, eu sempre trabalhei muito ao lado do meu marido, em todas as empresas dele, eu sou a principal executiva das empresas dele, então eu trato o futebol como eu sempre tratei na minha vida as minhas empresas, profissionalmente, de uma forma objetiva. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelo Palmeiras, mas essa paixão não me tira a razão, sabe? Então, quando eu tenho que decidir alguns pontos, não é, do Palmeiras, eu sempre penso no que é melhor para o clube e sempre pensando com a razão. Mas eu acho muito relevante, muito significativo para as mulheres. Isso eu vejo no meu dia a dia, que são mulheres, não só palmeirenses, de vários clubes, me param diariamente. Sua história no Palmeiras começou primeiro como torcedora, mas teve um aspecto muito forte, que é o do patrocínio da Crefisa, que é a sua empresa, ao Palmeiras. Agora, pesquisando sua história, eu soube que essa história começou provocada por um rival. Um rival que bateu na sua porta e você acabou falando que o caminho era outro. Como é que foi essa história? Foi isso mesmo, João. Você sabe de uma coisa?
essa história, eu sempre conto, mas eu nunca contei na TV. Então, aqui Opa, é a primeira novidade. vez, é um furo, tá? Mas muitas pessoas sabem, e aí o que acontece? Eu sempre fui torcedora do Palmeiras por causa do meu marido. Eu estou com meu marido desde muito jovem, desde 18 anos, eu comecei a namorar, casei, então meu marido é um grande palmeirense e eu me tornei palmeirense por causa dele. E aí nós acompanhávamos o Palmeiras como torcedores, como nossos milhões de torcedores, né? Mas nós nunca tivemos um relacionamento mais próximo, nunca fui patrocinadora, nunca participei da vida política do Palmeiras. E em 2015, em janeiro de 2015, o Palmeiras, em 2014, passou um ano muito difícil. Nós queremos esquecer esse ano. Esquecer mais ou menos, que eu acho que se não fosse... Tira lições também. Claro. Aliás, você só cresce com sofrimento. É verdade. Não é? Então, por esse ano tão horroroso que o Palmeiras passou em 2014, em janeiro de 2015, eu conversando com meu marido num café da manhã, e eu falei com ele, Beto, o São Paulo está nos procurando para nós patrocinarmos eles, né? Por quê? Porque nessa época nós tínhamos um pequeno patrocínio com o Clube São Bernardo. De São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Então nós patrocinávamos porque o presidente do São Bernardo, o deputado Luiz Fernando Teixeira, era um amigo, é um amigo, e um amigo querido. Ele tinha um projeto muito bonito em São Bernardo, que era o projeto Tigrinho, que a Crefisa aportava, né, para ajudar os meninos iniciando no futebol, as crianças carentes. É um projeto muito bonito. E aí nós patrocinávamos também o Clube São Bernardo. Eu acho, né, que o São Paulo deve ter visto a Crefisa patrocinando São Bernardo e procurou o meu departamento de marketing da Crefisa. E a minha diretora de marketing falou comigo. E eu conversando com meu marido, eu falei, Beto, São Paulo está nos procurando para patrocinar São Paulo, não tem nem condição, porque nós somos muito palmeirenses. E nesse ponto, eu vou te falar uma coisa, João, eu não teria coragem, sabe? Nós somos muito palmeirenses. O coração não permitiria de jeito nenhum. O patrocínio da Crefisa fortalecesse o rival. Não. E aí eu conversando com meu marido, o Palmeiras sem patrocínio há 2 anos, e aí eu falei, Beto, por que a gente não patrocina o Palmeiras? Poxa, vamos colaborar com o clube. O clube numa situação difícil, esportivamente e financeiramente, entende? E aí ele falou, Leila, ok, tá? Eu falei, então tá bom. Liga para o Palmeiras e vamos conversar com o presidente. Eu soube que você teve que ligar para o PABX do Palmeiras. Exatamente, eu liguei para o PABX do Palmeiras e não acreditaram. E aí não quiseram passar para o presidente da época. E aí eu insisti. E aí eu falei com um gerente de marketing do Palmeiras da época, que nesse mesmo dia marcou à tarde, isso era de manhã, com o presidente do Palmeiras da época. E aí nós fomos lá. Mas, João, quando eu fui no carro com meu marido, eu já tinha na minha cabeça, eu sou uma pessoa que eu sei exatamente o que eu quero, sabe? Tem pessoas que têm dificuldade de decidir, né? Eu não. Se a pessoa tem alguma dúvida, joga a bola para mim que eu decido. Você já estava clara que ia patrocinar o Palmeiras. Eu vou patrocinar o Palmeiras, eu preciso ajudar o meu clube. A situação estava horrorosa, 2 anos sem patrocínio, sabe? Os atletas não queriam, ninguém queria jogar no Palmeiras na época. Isso que eu te falo, João, foi 2015. Outro dia. Ô Leila, o patrocínio da Crefisa mudou a história do Palmeiras, isso é inegável. Agora, patrocinar um clube de futebol mudou a história da Crefisa também? Porque tem muita gente nos assistindo e grandes empresários no Brasil. Investir no futebol é bom para as empresas? Claro que é. Mas eu te digo mais, o porquê que as empresas têm dificuldade de investir no futebol? Por causa da credibilidade dos clubes, entende? É isso que eu sempre falo. O empresário não quer vincular as suas marcas, não é, com um clube que não é bem administrado, entende? Então, essa é a dificuldade. Mas o Palmeiras, a Crefisa, não tenho dúvida que mudou a história do Palmeiras, mas a recíproca também é verdadeira, tá? O Palmeiras é extremamente importante para a Crefisa, para a visibilidade de marca. Nada é igual a um clube, não é? Ainda mais um clube vitorioso,
como o Palmeiras. E você sente no dia a dia, quando analisa com sua equipe de marketing, com seu grupo, por exemplo, como o torcedor rival enxerga o patrocínio? Como é que é essa relação? Como é que se dá esse processo? Porque eu tenho certeza que a Crefisa tem clientes palmeirenses, mas tem clientes no Brasil inteiro. Como é que é isso? Eu vou te falar, é uma coisa muito engraçada até. Porque muitas pessoas me falaram isso. Leila, você vai vincular muitas suas marcas, que hoje são patrocinadores do Palmeiras, a Crefisa e a FAM, que é um centro universitário, que eu sou a reitora desse centro universitário, grande, nós temos quase 80 cursos, não é? Então, as pessoas falavam para mim, Leila, o torcedor de outros clubes não irão estudar na FAM e nem contratarão com a Crefisa. De jeito nenhum. O que eu prezo, João, é pelo respeito por todos os torcedores. A nossa rivalidade é dentro de campo. Fora de campo, é um respeito incrível que eu tenho por todo torcedor. Que como o meu torcedor é apaixonado pelo Palmeiras, outros torcedores também são apaixonados pelos seus clubes. Então, eu não permito, em hipótese nenhuma, o Palmeiras ou pessoas da minha empresa desdenhar, fazer essas piadas bobas, entende? Com times rivais, porque o que eu quero é vencer em campo, sempre respeitando os nossos rivais. Então, eu nunca tive problema. E eu vou te falar uma coisa interessante. No meu centro universitário, eu dou descontos na mensalidade para quem é sócio-torcedor do Palmeiras. Sim. Eu tenho diversos alunos que torcem por outros clubes que são sócio-torcedores do Palmeiras para ter desconto na faculdade, entende? Leila, quando você fala disso, me vem à cabeça o que está acontecendo nesse momento na Liga, né? Que é uma disputa de poder, que é uma disputa de força, mas que é uma rota para o futebol. Ou os clubes estão juntos e constroem o melhor para o futebol coletivo, ou é difícil a gente acreditar no sucesso do futebol como negócio a longo prazo. E você tem sido uma voz muito forte de enfrentar essa questão. Vi algumas entrevistas suas dizendo o seguinte, olha, eu quero futebol forte, depois eu faço a minha parte. Como é que você vê esse processo de criação da Liga, se está maduro, se já amadureceu e se você está confiante que os clubes conseguirão superar as diferenças pessoais, dos desejos, das vontades e construir uma liga para todo mundo? Olha, João, eu acho que está mais do que maduro, sabe? Já passou da hora de nós colocarmos em prática, entende, a nossa liga. Mas a grande dificuldade é essa, dos clubes pensarem apenas no seu próprio interesse. É por isso que eu modéstia à parte, eu sou uma gestora de clubes de futebol diferente. Por quê? É claro que eu quero o melhor para o Palmeiras, é claro que eu quero vencer sempre, apesar de que nós não vamos vencer sempre, mas o mais importante para mim é valorizar o produto futebol. Eu quero que o Palmeiras dispute com clubes saudáveis. Até porque, se continuar do jeito que está, clubes como o Palmeiras, Flamengo, né, os grandes clubes do Brasil que têm vencido tudo, na hora que chegam para disputar o Mundial, a gente ainda está abaixo dos times da Europa, porque a diferença financeira é muito grande. Então a gente tem que mudar a realidade aqui para poder ganhar deles lá. Sim, né? Tem que mudar, mas a gente muda a partir do momento que a gente valoriza o todo, o produto futebol. Se eu começar a olhar só o interesse pessoal do Palmeiras, ou de cada clube olhar o seu interesse pessoal, o negócio não vai sair, então não é uma liga. Essa frase que está aqui na tela, o Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém. Sim. Ela define talvez um pouco do que precisa ser o espírito nesse momento, não pelo que o Palmeiras não se curva, mas pelos outros que não devem ter soberba nesse processo. Sim, o Palmeiras se curva sempre ao que é melhor para o futebol. Para o futebol. Eu canso de dizer que nessas reuniões, que eu já tive várias reuniões na Liga, onde se conversa 2, 3 horas e não se decide absolutamente nada, é uma coisa incrível, João, incrível. Você sai da reunião, você nem lembra o que foi falado no começo, sabe? Então, eu não sei se é porque eu não estou acostumada com isso, que como vocês sabem, eu não sou do meio do futebol, eu sou uma empresária, sabe? Eu estou no futebol desde 2015 por causa do meu patrocínio com o Palmeiras. Apesar de que eu, como patrocinadora, eu nunca me envolvi na administração do Palmeiras. Eu simplesmente aportava um valor que
era o valor maior, o maior valor aportado no futebol sul-americano, entende? Então, eu nunca me envolvi, mas eu estou ali, eu como uma grande patrocinadora, eu sempre era chamada a colaborar cada vez mais, entendeu? Financeiramente, que eu acabei me inteirando, não é, no dia a dia do futebol do clube. Tanto é que eu, sabendo que eu poderia ajudar mais ao Palmeiras, com a minha experiência, por isso que eu me candidatei a conselheira do Palmeiras. Mas se nós não abrirmos a mente, não é, para que o futebol como um todo seja um futebol mais forte para todos, nossa liga não vai sair. Você já administra o Palmeiras como uma empresa? Sim. Como administra a FAM, como administra a Crefisa. Sim. Agora, o Palmeiras será de fato uma empresa? O Palmeiras vira SAF? Não, eu acho que não. Mas olha só, é um pouquinho diferente. Eu administro a Crefisa e a FAM, mas a Crefisa e a FAM pertencem ao meu marido, entende? A mim também, e o Palmeiras não tem dono. O Palmeiras pertence aos seus associados, aos seus milhões de torcedores. Essa é a diferença. Tá? Então, eu não posso dizer, bater na mesa, eu vou fazer o que eu quero, porque o Palmeiras não é meu, como a Crefisa e a FAM são. Não é? Mas dentro eu administro... é uma perspectiva para o Palmeiras? O Palmeiras pensa nisso? Não. De curto, médio ou longo prazo? E vou te falar uma coisa, João, não precisa. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, o Palmeiras vai ser administrado profissionalmente. Não é da boca para fora, que eu vejo muito dirigente falar, mas na hora da prática não funciona. Por quê? Com medo de perder voto, sabe? Eu não tenho medo de perder voto. Mas essa não é a grande sacada, porque olha o que você disse, e é muito importante. Você disse, enquanto eu administrar o Palmeiras, mas nem todo mundo é Leila. Sim. Nem todo mundo tem, talvez, o espírito que você tenha com uma coisa que é de milhões de palmeirenses. A SAF ela não pode vir a proteger os clubes do que já aconteceu com o próprio Palmeiras no passado? Sim, João, mas eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu gosto, eu sou uma mulher muito decidida, mas eu faço o que é viável. Para o Palmeiras se transformar em SAF, precisa da autorização do Conselho Deliberativo do Palmeiras, do Conselho. E o Conselho não aprovaria, sabe? Então, eu não proporia esse tipo de alteração, porque eu acho que essa decisão tem que ser tomada por um colegiado, por um conjunto, não vir da presidente, sabe? Então, eu garanto que, enquanto eu for presidente, que o presidente do Palmeiras, ele tem muito poder. Você tem a caneta, sabe? Então, eu vou continuar administrando o Palmeiras e que todo mundo está vendo que está dando certo. E eu não tenho dúvida que eu só tenho essa tranquilidade de administrar profissionalmente, que eu tenho um grande apoio do Conselho do Palmeiras. Os conselheiros, eles apoiam, eles estão muito orgulhosos. Dominou a turma do amendoim? Sim, não é que dominou, não é que dominou. Positivamente. Virou todo mundo. Eu me lembro, quando eu era repórter de campo, das coisas mais curiosas que eu achava era quando vinha no antigo ainda Palestra Itália fazer jogos do Palmeiras. E era aquela coisa até um pouco caricata ali da torcida do Palmeiras, dos conselheiros mais antigos. O Filipão era técnico do Palmeiras na época e era um enfrentamento muito curioso para quem vinha de fora de São Paulo ver aquilo. Hoje está todo mundo junto. Todo mundo junto. Claro, tem pessoas que pensam de uma forma diferente, mas eu costumo dizer que eu não tenho oposição. Por quê? Eu estou lá para fazer o que é melhor para o Palmeiras. Se nós estamos tomando alguma medida, algum caminho que alguém ache que poderíamos fazer melhor, eu dou toda a liberdade para o conselheiro sentar comigo e vamos conversar. Claro, a decisão final sempre é minha, mas eu sempre ouço. Eu não sou uma dirigente que dirige sem ouvir as pessoas, sem ouvir a parte, a oposição. Não, eu ouço sim. Mas muita gente fala muita bobagem, sabe? E aquele negócio que, na verdade, não pensa no clube, que é quanto pior, melhor, porque só assim conseguem sobressair. Mas eu não vou deixar, de jeito nenhum. Eu tenho a coragem, eu tenho a força, eu tenho a grande maioria dos conselheiros que querem o melhor para o Palmeiras, estão ao meu lado e estão extremamente orgulhosos com toda essa era fantástica que nós estamos passando. Leila, nós vivemos desde 2010, 2012, uma era de modernização dos estádios do Brasil para a Copa do Mundo, principalmente, e o Palmeiras passou por isso.
A gente vê em Belo Horizonte agora o Atlético com a Arena MRV, o Corinthians com o seu estádio, estádios para todo canto do Brasil. Foi um bom negócio para o Palmeiras, o Allianz Parque? Como é que está essa relação do Palmeiras com essa parceria? Olha, eu não tenho dúvida que a Arena foi muito importante para o Palmeiras. O Allianz Parque é extremamente confortável, uma arena muito moderna. O nosso torcedor, sabe, tem que ter muito orgulho da nossa casa, sabe? E é engraçado que o Allianz ele foi inaugurado juntamente, foi no final de 2014. Em 2015 começou o nosso patrocínio com o Palmeiras, né? Então nós caminhamos juntos. A inauguração da Arena e o patrocínio do Palmeiras, eu acho que mudou a história do Palmeiras, né? Esses fatos mudaram. E aí, por esse lado, para o conforto do nosso torcedor, para o nosso time ter uma casa tão moderna, o Palmeiras é quase imbatível dentro da Arena, nós somos muito fortes lá, sabe? Por esse lado, realmente foi um ganho pra gente, sabe? Mas eu tenho alguns problemas de relacionamento, não de relacionamento, de cumprimento, né, do que foi contratado. Com a W Torre? Com a Real Arenas, que é a empresa da W Torres que administra o Allianz Parque. Acaba sendo uma gestão compartilhada, que o Palmeiras cuida ali dos seus jogos e de tudo mais cuida a W Torre, com o grupo que o envolve. Como é que é essa relação e qual que é a bronca do Palmeiras? O que acontece? Não é a bronca, João. O que acontece? O torcedor, eu costumo dizer lá para a minha assessoria de imprensa, a minha gestão é muito transparente. O torcedor tem que saber o que ocorre, porque o Palmeiras não me pertence. O Palmeiras pertence aos nossos milhões de torcedores. Então precisa saber o que acontece. E o que acontece hoje? O que acontece? As pessoas acham que o Palmeiras ganha milhões com essa parceria. E não ganha. Deveria ganhar um percentual, sim, das receitas da Real Arenas. E hoje, desde 2015, eles pagaram apenas 7 meses. O Palmeiras tem uma execução de quase 130 milhões de reais. Está judicializado essa questão? Exatamente, judicializado. Não é que o Palmeiras está em litígio com a W Torre. Não, de jeito nenhum. O Palmeiras só quer receber o que lhe é devido. O que reza o contrato, até para o torcedor do Palmeiras que está em casa entender e para o resto do Brasil também? O Palmeiras hoje manda seus jogos, aí tem sua renda, tem os seus direitos pelo jogo. Sim. Mas o Palmeiras deveria ter direito, por exemplo, a bar, deveria ter direito quando tem um show como, por exemplo, do Andrea Bocelli, lá no estádio. O Palmeiras deveria ter uma participação. Como é que funciona isso? O Palmeiras deveria ter, pela escritura, um percentual das receitas que a Real Arenas recebe com o aluguel do estádio, com o name rights, com a venda de camarotes, com o aluguel de restaurantes, todas as receitas que eles recebem com a operação no Allianz Parque. O Palmeiras, por escritura pública, não é pela escritura, o contrato, que é uma escritura que foi feito quando nós... quando efetivou a parceria, né? Efetivou a parceria, quando nós concedemos, né, o espaço para eles construírem o estádio, eles deveriam pagar a gente e não pagam. Eles pagaram durante 7 meses, desde 2015, a Arena foi inaugurada em 2014, final de 2014, até a presente data, eles pagaram 7 meses somente, não pagaram mais absolutamente nada. E isso virou uma dívida de 130 milhões. Exatamente. Para o Palmeiras. Para o Palmeiras receber. Exatamente. E hoje está numa disputa... Hoje nós estamos executando esse valor, e aí que eles precisam pagar. Está numa câmara de arbitragem, né? Não, uma parte sim, e essa parte são dois problemas. Tem uma parte que está na Câmara de Arbitragem, que tem cláusula de confidencialidade, que a gente não pode comentar, mas a outra parte, que é uma dívida incontroversa, que a própria Real Arenas confessa esse valor, e isso está sendo executado na Justiça Comum. Mas o que acontece? Como tudo no Brasil, a justiça é extremamente morosa, então as pessoas que não querem pagar
se aproveitam dessa morosidade da justiça para protelar cada vez mais. Mas eu vou fazer o que é melhor para o Palmeiras. Essa dívida vai estar sendo cobrada. A Real Arenas precisa acertar esse valor com o Palmeiras. Então, isso é muito importante o torcedor saber. Que hoje, com essa operação da Real Arenas, o Palmeiras não recebe absolutamente nada. E vocês sabem que você manter um clube de futebol é extremamente caro. 130 milhões é um dinheiro considerável para qualquer negócio. Extremamente caro. Então, com a nossa casa, nós não recebemos absolutamente nada. Então, mas a presidente está cobrando judicialmente. Olha só, agora nós vamos para um giro das principais notícias do esporte, mas com esse viés dos negócios. Por isso, eu chamo agora o Giro SA com a Stephanie Alves. Tudo bem, Stephanie? Fala, João, tudo bem? Esse é o CNN Giro SA que chega agora com as notícias dos negócios do esporte. O Coritiba está cada vez mais próximo de vender 90% da sua Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Com uma votação expressiva, 96% dos sócios do clube aprovaram o acordo com a Tricorp Investimentos. Na Assembleia Geral com os sócios, agora fica faltando só o aval das autoridades que coordenam o processo de recuperação judicial do clube, que já foi iniciado no ano passado. A Tricorp promete investir cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais no Coritiba num período de 10 anos. O valor seria dividido assim: 270 milhões para saldar dívidas, 450 milhões para investimentos no time de futebol e 100 milhões destinados à construção de um novo centro de treinamento, um CT novo para o clube. A Tricorp também pretende aplicar ainda 500 milhões de reais na reforma e na modernização do estádio Couto Pereira. E a gente fala agora da FIFA, a entidade máxima do futebol, anunciou a renovação de contrato com o grupo Hyundai Motors até 2030. A montadora, dona das marcas Hyundai e Kia, vai ser a responsável por toda a logística dos eventos da FIFA. O primeiro grande torneio do novo contrato vai ser a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece agora, entre julho e agosto deste ano, na Nova Zelândia. A Copa do Mundo masculina, que vai ser realizada no México, nos Estados Unidos e no Canadá em 2026, também vai receber o apoio da montadora. Num comunicado, o grupo Hyundai disse que a rede global das montadoras vai permitir atender às necessidades de transporte da FIFA com carros diversos, para que as equipes, oficiais e funcionários possam se locomover. E trocamos agora de futebol, vamos falar de futebol americano. Uma das ligas esportivas mais poderosas do mundo, a NFL, anunciou a renovação dos contratos de direito de transmissão para as próximas temporadas. O novo acordo somado entre todas as empresas de mídia que vão transmitir a liga gira em torno de 60 bilhões de reais por ano. É o maior contrato de transmissão fechado pela entidade. A Liga de Futebol Americano é famosa por reunir times que estão sempre entre os mais valiosos do mundo. O Super Bowl, que é o final da temporada, teve na edição desse ano os comerciais mais caros da história da televisão mundial. Essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. Eu volto agora com você, João Vitor Xavier, e a sequência do papo com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Muito obrigado, Stephanie. Eu quero fazer mais uma pergunta. O Brasil inteiro quer saber, porque ele está sendo cotado na seleção, ele está sendo cotado lá fora. O Brasil inteiro quer o seu técnico. O Palmeiras vai conseguir segurar o seu técnico? Te peço para responder depois do intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com Leila Pereira, a mulher mais poderosa do futebol do Brasil, aqui no CNN Esportes SA. Estamos de volta com o CNN Esportes SA, recebendo Leila Pereira, presidente do Grupo Crefisa e também do Palmeiras, o multicampeão do Brasil, e que por ganhar tanto, com tanto trabalho competente, despertou o interesse de todo mundo num técnico que hoje é o mais reconhecido do Brasil. E a pergunta é, com todo o assédio em cima do Abel, vocês vão conseguir segurar o Abel no Palmeiras? João, eu tenho certeza que o Abel... ele está muito feliz no Palmeiras. Eu estou muito feliz, e nossos milhões de torcedores mais ainda. Eu costumo dizer que o Abel ele já treina uma seleção. Ele não precisa de outra seleção. Mas você deixaria o Brasil inteiro feliz, porque todo mundo quer ver o Abel treinando a seleção brasileira. Não, mas o Brasil inteiro está vendo o espetáculo que o Palmeiras tem desempenhado em campo.
É claro, gente, que o Palmeiras ele não vai ganhar sempre, mas a gente luta sempre para estar sendo protagonista. Palmeiras está revelando muito. Você quer falar agora? Qual que é o segredo de um time revelar tanto, com tanta qualidade? E mais, tem muita coisa boa vindo da base do Palmeiras ainda? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu ia falar agora, entende? Os nossos profissionais são muito competentes. Nós temos o nosso diretor da base, o João Paulo, um rapaz muito competente, e toda a estrutura que o Palmeiras oferece aos profissionais, aos atletas. E nós temos processos que são seguidos rigidamente. Então, todo esse trabalho profissional, o que cabe à presidente? Apoiar e proteger esses profissionais. Então, quando as pessoas falam do Abel, eu não falo só do Abel, eu falo de todos os profissionais do Palmeiras. O meu papel é preservar todos eles. Ô Leila, vamos falar de um assunto bom para o torcedor do Palmeiras. Eu sei que o torcedor palmeirense ficou cheio de orgulho com isso. A pesquisa feita pela CNN, pela Itatiaia, com a Quest, Instituto Quest, mostrou num relatório muito amplo, com mais de 6 mil entrevistados, o maior questionário do Brasil, que o Palmeiras tem a terceira torcida do Brasil. Passou o São Paulo, foi a primeira grande pesquisa que mostrou isso. Como é que você enxerga isso e qual que é a importância disso para o Palmeiras como consolidação de mercado? João, o nosso torcedor, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior patrimônio. Isso, esse crescimento da torcida, não tenho dúvida que é pela credibilidade, que é pela fase fantástica que o Palmeiras vem passando desde 2015, entende? O torcedor, ele fica muito mais animado, entende? A criança, quando vê o seu clube vencedor, o seu clube revelando novos talentos, o seu clube tendo ídolos. Então, é isso que faz com que a nossa torcida fique cada vez maior, que as pessoas falam, Leila, a gente precisa divulgar mais o Palmeiras, para o Palmeiras aumentar a sua torcida. Você tem um jeito de aumentar a sua torcida, sendo vitorioso. Ganhando caneco. Ganhando caneco, é isso. Isso você tem feito com excelência, digamos. Vou te falar uma aqui. coisa, João, é o nosso objetivo. Eu, quando fui eleita presidente do Palmeiras, eu sempre tive na minha cabeça, o que eu quero é conquistar títulos, com responsabilidade. Mas o torcedor do Palmeiras ele tem um desejo que é quase uma obsessão, que é ganhar o campeonato mundial. E quem te conhece bem diz que isso é uma obsessão sua também. Tinham duas brincadeiras dos rivais com o Palmeiras, a questão da Copinha e do Mundial. A Copinha o Palmeiras já ganhou e levou 2 vezes. O Mundial ainda não, bateu na trave, chegou muito perto. Não, João. Nós somos os primeiros campeões mundiais. Olha, eu não vou entrar nessa polêmica, mas eu respeito a posição da presidente do Palmeiras. Nós vamos lutar para sermos bicampeões mundiais. Então, dentro dessa luta para o bicampeonato mundial, mudando a minha pergunta, a obsessão pelo bicampeonato mundial, o Palmeiras vai ser campeão do mundo? Deixa eu te falar uma coisa, João. Todo título é importante. Nós sempre lutamos pelo próximo campeonato. Sabe, nós esse ano já fomos campeões da Copa São Paulo, campeões da Supercopa, campeões paulistas. Então, todo título é muito importante para a gente, sabe? Então, a gente luta sempre, porque eu não tenho bola de cristal. O que eu posso garantir é que eu e os nossos atletas, nossos profissionais, damos um máximo de cada um de nós para isso. Ô Leila, nós estamos vivendo um momento de uma discussão, de um debate muito grande no futebol mundial, que é o caso do Vinícius Júnior. Como é que você vê esse caso? Como é que o Palmeiras se posiciona nesse caso? E o que a gente precisa fazer para a gente vencer essa chaga, essa dor tão grande da sociedade, que é o racismo em todas as áreas, mas que está muito manifesto no futebol nesse momento? João, é inconcebível qualquer forma de preconceito, seja racial, seja de gênero, seja qual for. O Palmeiras abomina esse tipo de conduta. O que eu acho, tem que haver punição. Punição, mas punição mesmo. Inclusive para os clubes e para o país. Eu comentei recentemente numa coluna minha que a África do Sul teve um banimento do esporte mundial por causa do apartheid. Não seria a hora de começar essa discussão profunda? Olha, um país que tem um racismo claro, manifesto, vai ficar de fora da Liga dos Campeões da Europa, vai ficar de fora da Copa do Mundo. Sim, mas João, principalmente punir aqueles que cometam atos racistas. Porque também é muito complicado você punir uma nação, você punir
um clube, porque pode ter, com certeza, a maioria, quase a totalidade, não é racista. É uma meia dúzia, entende, que se afloram dessa forma absurda, irresponsável, sabe? Então, eu acho que a punição severa tinha que ser para essas pessoas. E que, inclusive, pode servir de parâmetro para a nossa realidade no que diz respeito à violência no futebol. Sim. Que afasta muita gente boa, afasta muita marca boa desse negócio futebol. Sim. Porque, às vezes, o pai tem medo de levar o filho no estádio pela violência. Veja, aconteceu um fato muito interessante entre Palmeiras e São Paulo, que vocês viram recentemente, o Palmeiras jogou no Morumbi e o São Paulo jogou no Allianz Parque, não é? Eu sofri algumas críticas por isso. Como que eu autorizo o São Paulo jogar no Allianz Parque, um rival jogar no Allianz Parque? Eu estaria manchando a história do Palmeiras. Que isso, gente? Eu, como dirigente, o Júlio, como dirigente, que eu agradeço demais, não é, a parceria que eu tive com o São Paulo, e vamos continuar, não é, com essa parceria. Nós, dirigentes, a gente jamais pode fomentar esse tipo de rivalidade criminosa. A nossa rivalidade é dentro do campo. Não macula a história do Palmeiras, o São Paulo jogar no Allianz Parque. O São Paulo já jogou várias vezes no Parque Antártico. E eu me lembro que antigamente o Morumbi era o grande estádio das decisões, né? Claro, o que macula um clube de futebol é você rebaixar o clube 2 vezes e rebaixar quase a 3ª vez. O Palmeiras quase foi rebaixado em 2014. É você gerir de forma irresponsável as finanças do clube. Isso é macular a história do clube. Ô Leila, eu me lembro de um querido amigo que sempre me dizia, olha, os bancos brigam entre si pelo público, mas na hora de discutir uma medida estão todos juntos. Uhum. As montadoras, cada uma quer vender o seu carro, mas na hora de discutir um incentivo estão todos os executivos sentados na mesma mesa. Está faltando isso para o futebol, e aí eu até volto na questão da liga, que é tão importante. Falta um pouco desse espírito desarmado no futebol brasileiro? Falta, mas estamos chegando perto, João. E eu acho até que, com a força que o Palmeiras está dando, que a presidente do Palmeiras está dando, esse exemplo de ser uma dirigente, na hora de discutir o melhor para o futebol, ser isenta, que eu penso no que é melhor para o futebol, porque o Palmeiras, ele quer, repito, lutar em campo com clubes saudáveis, mas também, nossa, essa conversa é longa. E boa. Boa. Mas não adianta também nós termos uma liga redonda, entende, perfeita, se a cabeça dos dirigentes também não mudar, que não cabe mais esses cartolas à moda antiga, entende? Liga nenhuma suporta, entendeu? Clubes irresponsáveis que gastam muito mais do que podem, entraria o fair play financeiro, que seria um assunto muito interessante, sabe? Alguns esportes do mundo e algumas ligas têm padrões, por exemplo, de teto de gastos, de uma responsabilidade fiscal para o clube. Você concorda com isso? Você acha que é um bom caminho? Teto de gastos, não. Mas eles o teto, sim, é relacionado à sua receita. Você não pode gastar mais do que o seu potencial de pagamento, sabe? Por isso que eu te digo, o Palmeiras quer ganhar sempre, quer estar disputando sempre, mas com responsabilidade. Eu não vou arrebentar o Palmeiras para conquistar qualquer título, entendeu? Então, são vários pontos, mas o primeiro de tudo, temos que nos desarmar, temos que colocar essa liga para andar, os clubes, cada um ao seu lado, lutando pelo que é melhor para o futebol e deixar a rivalidade para dentro de campo. Vamos fazer um bate-bola agora, perguntas curtas, respostas curtas, para a gente ir para o encerramento do programa, pode ser? Claro. Vamos lá então, primeira pergunta, qual é o maior rival do Palmeiras? Olha, qual é o maior rival do Palmeiras? Olha, são vários clubes, entende? O Palmeiras quer ganhar sempre. Eu não trato o clube como Você falou outro dia que rival. O Flamengo era um grande rival. Não. Flamengo, São Paulo, Corinthians, mas eu quero mais rivais, entendeu? Por isso que eu quero fortalecer o futebol brasileiro. Para a torcedora hoje, é mais gostoso ganhar do Flamengo ou do Corinthians? Dos dois. Ô Leila, qual que é o seu grande sonho como presidente do Palmeiras? Olha, meu grande sonho como presidente do Palmeiras é, daqui a alguns anos,
nossos filhos, netos, bisnetos lembrem dessa época fantástica que o Palmeiras está passando. Ô Leila, você pensa em algum dia ser presidente de uma liga, para implementar isso tudo numa liga, ser presidente da CBF, para ajudar o futebol brasileiro depois que passar o período Palmeiras? Não, o que eu gostaria é de continuar o resto da minha vida no Palmeiras, não como presidente, claro, não é? Meu mandato termina em 2024, eu gostaria que o associado continuasse confiando no meu trabalho, que eu vou ser candidata à reeleição até 2027. E depois eu penso dia a dia. João. O Palmeiras é hoje uma referência para o Brasil, mas tem alguém no Brasil, mesmo que seja numa área específica, que o Palmeiras admira? Tem algum benchmark positivo para o Palmeiras hoje? Olha, eu não sei. Olha, eu admiro muito o trabalho, eu vou te falar, não é por nada, não é? É meu grande mentor, se eu sou o que eu sou hoje, se eu estou aqui onde eu estou, eu não tenho dúvida nenhuma, é por causa do meu marido, José Roberto Lamáquia, que é um grande empresário, que para mim é o maior e melhor empresário do Brasil, é um trabalhador, não desiste de nada, ele está com 80 anos, mas está um menino, se sente um menino de 40, então ele é meu grande mentor, é uma pessoa que eu admiro demais, e é por isso que eu cheguei onde eu cheguei, é por causa dele. A Liga vai sair? Vai. E vai ser bom para o futebol brasileiro? Não tenho dúvida nenhuma. E aí a última pergunta que eu quero fazer para todos que vierem aqui. O futebol brasileiro vai dar certo? Já deu. Claro que sim. Claro que sim. Sabe, eu não tenho dúvida nenhuma. O futebol brasileiro, ele é admirado pelo mundo, sabe? Então, o que nós precisamos fazer, nós dirigentes? Melhorarmos para que o nosso futebol seja cada vez melhor, mais visível e mais atrativo para que o nosso atleta não queira sair, queira ficar aqui conosco. E para fechar, eu disse uma que eu farei para todas e essa agora eu só posso fazer para você. É Leila ou é tia Leila? É tia Leila. A tia Leila está no coração dos palmeirenses. Tia Leila, obrigado pela entrevista, parabéns pelo grande trabalho, muito sucesso para o Palmeiras. Palmeiras é muito importante para o futebol brasileiro e ver o Palmeiras, que foi um time da minha infância, aquele time que ganhava tudo nos anos 90, no lugar que está, é muito bom para quem gosta de futebol. E ver uma mulher tão vitoriosa assim é motivo de alegria para todos nós. Muito obrigado pela entrevista. João, foi um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado a você que nos acompanha. Esse foi o CNN Esportes SA. Toda semana temos um compromisso aqui, falando sobre o nosso futebol, falando sobre o nosso esporte como negócio. Obrigado pela audiência e até a próxima. No próximo domingo, o CNN Esportes SA recebe Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, e Bruno Musi, CEO do Atlético Mineiro e da Arena MRV. O próximo passo do Atlético é se tornar uma SAF. E nessa caminhada, em qual passo o Atlético está? Minha expectativa é que meio de julho a gente consiga convocar o Conselho do Atlético para a gente poder tentar ter a SAF aprovada internamente. A SAF vem exatamente para a gente liquidar todas as dívidas e aí sim, aí a gente ter um clube sem nenhuma dívida e poder até fazer muito mais, né, do que a gente tem feito até então. CNN Esportes SA, próximo domingo, às 8h45 da noite.